Ok, agora foi. Vamos lá novamente. Aqui, ó. Aqui ele está reclamando, aqui, ó, que ele precisa que ele precisa que informe a direção do texto aqui, ó, e que essa informação ela é requerida em um ancestral dele, né, em um ancestral aqui. Uhum. Ok. Então, vocês lembram que eu tinha dito lá sobre orientação a objetos, né? Ah, e aqui no Flutter, cara, orientação a objeto aqui é na veia. Em todo lugar que você olhar aqui, tem conceitos de orientação a objetos. Então, ok. E tudo que... o Flutter ele tem uma característica que os filhos herdam comportamentos dos pais. Então, na minha árvore de widgets, se eu tivesse aqui, por exemplo, um container, e aí aqui nesse container ele tem uma propriedade child, e essa propriedade de child, ela recebe um widget. E aqui eu colocasse o meu text, e esse container aqui, ele definisse essas propriedades aqui, ó, que ele está dizendo que são requeridas em um ancestral, esse filho aqui, no caso, o text, eu caí de novo, não acredito. Ah, não, eu vi. Consegue me ouvir? Aham, conseguimos. Agora sim. Legal. Pode continuar. Aí, se nesse container aqui, ó, nesse widget pai em relação a esse text aqui, ele tivesse alguma configuração que esse daqui também utiliza, por esse daqui, por o text ser filho do container, o text herdaria esses comportamentos do pai dele, no caso, o container. Então, essa é a mágica aqui que o Flutter faz. Então, como que eu faria isso daqui? Ele tem um widget aqui, ó, chamado de Material App. Se eu usar só o Material aqui já seria necessário, mas vamos pular aqui direto para o Material App. Aqui ele tem uma série de configurações, um monte de coisa que você pode colocar. Mas por enquanto a gente vai olhar aqui somente o Home. O Home ele recebe um widget. Então vamos colocar aqui aquele nosso texto nessa propriedade da Home. E ok. Eu não expliquei sobre isso aqui, né? Basicamente, esses aqui são ferramentas do próprio debug do VS Code. Então aqui, quando tem alguma trava dessa daqui ou alguma coisa, você consegue continuar. Isso aqui você consegue andar somente um passo na execução, ou seja, você vai indo para o próximo passo, ele vai linha a linha. Aqui você consegue fazer com que ele pule algumas ações, não lembro direito quantos passos que ele pula, mas ele vai mais rápido que nesse aqui, que é de linha em linha. E aqui a gente tem as outras ferramentas isso aqui são coisas específicas do Flutter. Aqui a gente tem o Hot Reload, que resumindo, o Hot Reload ele só ele dá um comando, um comando para o Flutter redesenhar a tela, ou seja, ele vai desenhar a tela novamente. E o Hot Restart não. É quase como se tivesse vindo aqui nessa função RunApp e clicando nela, e ele vai executar tudo desde o início, desde essa função RunApp aqui. Qual é a principal diferença entre um e outro, assim, a nível prático? Esse daqui, ele conserva o estado, ou seja, ele não reinicia o que está na memória. Esse aqui reinicia. É basicamente isso. Com um você não perde o estado e com o outro você perde o estado, porque ele perde tudo que está em memória. A gente ainda não viu sobre o estado. Pelo que eu falei até agora, basicamente dá sem entender que estado é o que está na memória. A gente pode ficar com isso por enquanto. Mais pra frente a gente trabalhar melhor essa questão. Ok, então observe aqui que já não deu mais aquele erro. Observe que eu tive que fazer
hot restart ou um restart, ou seja, tive que iniciar toda a minha aplicação. Só esse aqui não resolvia, porque provavelmente alguma configuração a mais ou alguma coisa que o Flutter tinha que subir na memória que não tinha. Então foi necessário fazer esse daqui. Às vezes ele trava, você precisa pausar o aplicativo, então eu apertando aqui ele vai matar o meu aplicativo e subir ele de novo. No dia a dia a gente usa muito isso. Ok, então agora já apareceu alguma coisa aqui na tela. Então observe que aquilo lá que ele falou, que ele precisava que essa propriedade aqui, text direction, ela precisa ser, ela é requerida, o pai desse meu widget ancestral dele precisa ter ela definida de alguma forma, em algum lugar, em algum momento. Esse cara aqui define ela pra gente. Não sabemos como. E isso permitiu que a gente conseguisse startar o nosso aplicativo aqui. Ok. Mas, de qualquer forma, ele ainda tá um pouco feio. Tá cru, tá sem estilização nem nada. Então, alguma coisa a mais aqui a gente precisa. Agora, deixa eu ver se eu acerto aqui, senão a gente vai precisar olhar na documentação. Não sei se eu lembrar aqui de cabeça. Se eu não me engano, só um scaffold aqui resolve o nosso problema. E aí, as outras propriedades que o text precisam, como a fonte, cor e esse tipo de coisa, já vai ser fornecido em alguma configuração prévia que o próprio Material fornece aqui pra gente. Ok, só isso resolvia o nosso problema. Então, aqui, ó, o nosso texto ele está aqui em cima. Então, ó, observem que aqui já está bem diferente. Por quê? Nesse scaffold aqui, internamente, ele já vai fazer um monte de configuração para a gente que a biblioteca do Material já fornece para a gente. Observe que ele está vindo aqui, ó, de CRC Material Scaffold. O Cupertino tem o dele, lá para o Fluent tem o dele também. Você consegue, na verdade, para o Fluent você consegue executar, ou para o Fluent não, para desktop você também consegue executar esse código aqui lá, mas só que ele vai ficar com a cara do Material em um aplicativo para desktop. Aí você usa a lib de UI específica da plataforma que você está desenvolvendo. No caso, para Windows é o Fluent. Mas a premissa é a mesma. Cada widget aqui que é feito para cada plataforma específica, ele já traz as pré-configurações daquela plataforma específica prontas para você. Que foi o nosso caso aqui. Ele já definiu uma cor de background, ele definiu um estilo para o texto. Vamos. Aqui, ó. Outro recurso da IDE que a gente está usando. Se bem que VS Code é um editor de texto, mas hoje em dia acho que já dá para chamar de IDE com tanto recurso que ele tem. Você apertando Ctrl e ponto aqui em cima, ele te dá uma série de opções aqui. Você consegue chegar nesse mesmo lugar aqui pelo Ctrl. Cadê? Tem algum lugar por aqui. Vou compartilhar? Não. Também não vai ser aqui. Cadê? Aqui, ó. Refactor. Aqui, ó. Você consegue chegar nesse mesmo lugar. O Ctrl ponto é um atalho. Aqui ele te dá uma série de opções. Entre elas, você pode escolher envolver em um widget qualquer, e aqui você escolhe o nome, e ele te dá alguma série de widgets que são comuns de você usar. Nesse caso aqui, a gente quer centralizar aquele texto ali. Então, eu venho aqui e envolvo esse meu texto em um center. Ele deveria ir para o centro. Não sei se precisaria colocar isso aqui dentro de uma column. Por que ele veio aqui? Sim. Não pode ser uma constante. Deveria funcionar. Enfim. O texto vai ficar ali mesmo. Mas ok. Mas esse recursozinho aí da IDE pra gente. Certo. Agora, vamos... Vamos dar
uma olhada aqui na documentação do Flutter. Documentation. Opa. Não. Cadê a parte que ele mostra o código pra gente? Não. Não. Ok. Só para ver se eu não tinha esquecido de nada. Então, vamos lá. Até agora a gente já conheceu que o RunApp é a porta de entrada do nosso aplicativo, onde a gente starta lá e tudo mais. Ele recebe como argumento um widget. Nesse caso a gente vê aqui que tem alguns widgets que vão fazer algumas pré-configurações para a gente. E nesse caso aqui é o Material App. Vocês podem ver que ele tem várias outras coisas aqui, envolvendo cores, tema e tudo mais. Depois a gente for falar de estilização mais aí do aplicativo. Depois que a gente já fiz alguma coisa mais funcional aqui, a gente pode falar de estilização também. Um assunto legal para tratar. Mas vamos deixar isso para depois. Bem, mas está começando a ficar meio bagunçado a gente colocando aqui tudo dentro dessa RunApp. Então, vamos começar a componentizar isso daqui. Como que a gente pode fazer isso? Novamente, você clicando aqui com o ponto, ele te dá essa opçãozinha aqui de Extract Widget. Você clicou aqui, colocou o nome aqui, colocou Enter, ele já faz a extração da função para você. Aqui, como num passe de mágica. Pronto. A gente já tem aqui a nossa home. Só que vamos fazer diferente. Eu vou chamar, seguir o padrãozinho que o Flutter já coloca ali pra gente. Eu vou chamar isso aqui de app. Ok. O padrãozinho que ele traz pra gente. E aqui, no app. Não vamos mexer com isso aqui agora não. Mas ele vai ficar reclamando. Então deixa aí. Só consultou que ele cria automático aí. Mas enfim, consultou lá. Ok. Esse app aqui, ele vai ser a porta de entrada do nosso aplicativo aqui depois do RunApp. A gente vai colocar os nossos outros widgets, componentes que a gente for construindo, aqui dentro dele. Por que a gente precisa dentro dele? Porque ele tem esse Material App aqui, que tem um monte de configuração que os outros widgets, que são filhos dele, vão herdar. Então, é por isso que o ponto de partida, geralmente, de uma aplicação Android é um Material App. Ou tem algumas bibliotecas que estendem esse Material App aqui para adicionarem comportamentos específicos dela, como modular, que eu acho que hoje não vai dar tempo da gente ver, então a gente vai ver amanhã, já mexendo mais na parte de roteamento e gerenciamento de estado. Outros dois assuntos aí que a gente vai tratar. Gerenciamento de estado mais a fundo, né? Então, esse daqui, ele, tirando o RunApp e esse daqui, todos os outros widgets da nossa árvore vão ser filhos dele, porque, sendo filho deles, a gente aproveita das qualidades do Flutter de herdar os comportamentos dos pais. Então, e essa é uma informação muito importante. Às vezes você quer alterar um comportamentozinho em uma tela específica, e você sabendo que os filhos herdam o comportamento dos pais, você altera somente, sei lá, um exemplo. Vamos supor que tem uma tela específica e eu quero que só nela, sei lá, a cor padrão do texto seja diferente. Então, eu colocaria isso daqui envolto em um theme, que é um outro parâmetro que a gente tem aqui. Aí ele recebe um parâmetro de data. Eu poderia colocar aqui no theme. Não precisa entender isso aqui, a gente vai falar disso aqui mais pra frente. É só para exemplificar a utilidade
desse recurso dele, que às vezes a gente não dá bola porque a gente nunca viu uma necessidade real disso. Mas assim, é importante ter sempre isso em mente, porque você pode usar em algum momento, evita de usar gambiarras, porque é um erro. Fazendo dessa forma aqui, uma forma nativa de se fazer, que o próprio Flutter faz, que é dos filhos herdarem o comportamento dos pais. E aí eu quisesse mudar o tema do texto aqui, ó. Então aqui, ó, eu poderia colocar um text theme e vamos supor que eu quisesse mudar a cor do texto padrão. Geralmente ele usa o body text 2 como sendo o padrão. Aqui eu definiria as alterações que eu quero nesse tema. Então, se eu quisesse que a cor padrão fosse branca somente naquela tela específica, eu definiria isso apenas aqui, e todos os outros textos que eu tivesse aqui para baixo, eles herdariam esse comportamento. Então, é nesse tipo de situação que a gente pode tirar vantagem desses recursos que o Flutter traz para a gente. E tem outras situações também que você pode aplicar disso. Então, é sempre bom ter isso em mente, para caso surja alguma situação nesse sentido, você consegue utilizar esses recursos do Flutter. Então, ok. Isso. Vamos aqui, ó. Agora eu vou separar esse meu scaffold aqui, ó, utilizando o atalhozinho aqui do Flutter novamente. Eu vou separar ele em um home page. Muito útil esse atalhozinho. Ok. E a gente vai trabalhar a nossa tela aqui, a nossa home. Passando o mouse aqui nesse scaffold, vocês vão ver que ele tem um monte de propriedades aqui que a gente pode alterar e manipular. As que a gente vai usar aqui são o app bar, o body e o floating action button. Mais alguma? Talvez a gente dê uma olhadinha no drawer ali, mas só para ver que tem mesmo. Mas por enquanto a gente vai mexer somente nessas três aqui. O que a gente vai fazer? Para iniciar aqui, vamos fazer um to-do listzinho bem tranquilo. E vou, só para vocês verem que é a dinâmica de construção de uma tela no Flutter. Então, ó, vocês verem como é simples aqui. Isso aqui já desenvolveu para Android. Deixa eu ver como que é essas paradas aqui, mas quando você migra de uma coisa para outra é até meio assustador. Aqui, ó. Esse app bar aqui, ele é um widget também. Vendo aqui, ó, ele está estendendo aqui, ó, de um stateful, e ele tem um a mais aqui que é um preferred size. Esse preferred size ele exige que você informe um tamanho fixo para app bar que está aqui em algum lugar. Enfim, que é para ela ficar com um tamanho fixo ali. Não precisa mexer nisso, porque como eu disse, ele herda, ele pode herdar propriedades dos ancestrais deles, dos widgets pais dele. Então, essa informação ele já vem com o default do aplicativo. E aí, caso você queira mudar, você pode estender aquele comportamento também e fazer as alterações do tamanho da sua app bar, da forma e tudo mais. Mas assim, ó, se for só feijão com arroz, o Flutter já traz tudo para você. Então aqui, ó, esse título aqui, ó, sempre que for, ó, só passou o mouse aqui em cima, ele vai te trazer o tipo que ele recebe e uma documentaçãozinha aqui, ó. Sempre bem intuitivo. A própria ideia já te ajuda muito nisso aqui. Ok, colocou aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, tudo. Como é que tranca a porta e deixa o Naldo do lado de fora? Não fui eu, não. Vai lá com ela. Deixa eu deixar o povo entrar aqui dentro de casa. Peraí. Então, vamos lá. Voltando aqui.
Por algum motivo. O hot start não tá funcionando. Tô achando que eu esqueci de fazer alguma coisa aqui. Eu tô com quase certeza que eu esqueci alguma coisa. Vamos recorrer novamente à boa e velha documentação. Uma YEP. Uma YEP. Scaffold acabar. Não, tá tudo certo. Não entendi, porque não tá funcionando. Ah, não. Tá funcionando. Eu não devia ter pegado as alterações. Ok. Esse daqui é o hot start que eu tinha dito antes. Fiz a alteração aqui, salvei. Ele faz um restartzinho rápido, ele só rebuilda a tela e aparece aqui o que eu alterei. Se eu fosse nesse daqui e eu tivesse algum estado, ou seja, eu tivesse alguma coisa na memória e eu fizesse um hot restart, ele também resetaria a memória do meu aplicativo. Pronto, já temos ali. Deixa eu colocar isso daqui pequenininho. Ficou feio aqui, gente. Aí, assim tá de boa. Vou colocar só todos. Ok, então tá feita aqui a nossa app bar. É bem simples, mas se você quiser customizar ela, ele te dá aqui um monte de opções. Então, se quiser alterar a cor, alterar tamanho, alterar formato, colocar as bordinhas aqui arredondadas, alterar a cor da barra de ações aqui em cima, alterar a cor desses íconezinhos aqui. Então, ele te dá esse monte de possibilidades aí. Mas, isso já vem tudo pré-configurado aí pra gente. Então, ok, temos ali o app bar. Agora, o que a gente vai fazer? Esse scaffold aqui, geralmente você usa ele para representar uma tela. Então, não é regra, mas geralmente, via de regra, você vai iniciar uma tela com o scaffold. Ele já vai trazer um monte de configurações para a gente que são necessárias para montar uma tela. Inclusive aquela lá do textozinho, porque o texto estava aparecendo todo bagunçado, desconfigurado. Quando eu adicionei o scaffold, ele já formatou o texto e tudo mais, traz esses widgets aqui para a gente tudo pronto. Então, via de regra, uma tela começa com scaffold. Você pode fazer de outra forma personalizado, mas geralmente isso daqui já resolve o problema. Eu sempre gosto de começar uma tela envolvendo ela nesse widget de container, que ele é muito útil. Ele é como se fosse uma div, fazendo relação com HTML. Então, é como se fosse uma div em branco aqui, e dele você pode fazer basicamente o que você quiser. Dá para tu fazer um botão utilizando scaffold, círculo, animação, dá para fazer uma bolinha pingando. O que você quiser dá para fazer aqui com o container, obviamente, utilizando os recursos, mas container aqui é um dos widgets mais versáteis e vocês vão ver. Mas aqui eu vou usar ele só para duas coisas. Para definir a altura da minha tela, eu vou usar essa constante aqui que já é fornecida pelo próprio Dart. Que, ou seja, ele vai ocupar todo o espaço disponível na minha tela. E eu vou fazer a mesma coisa para largura. Então, eu vou ocupar aqui toda a largura disponível na minha tela. Ele está me dando um warningzinho aqui, ó. Se tu quer definir somente altura e largura, não usa um container em branco. Usa esse widget aqui, ó, Size Box. Então, se eu salvar aqui, ó, usando aquela outra ferramentazinha que eu já tinha dito para vocês, lá do meu autocomplete, ele já faz essa correção aqui para mim automática. Se eu salvar de novo, ele adiciona um const aqui para mim. Só que nesse caso, eu vou querer usar uma outra propriedade do container, que é o padding. Veja, eu quero um paddingzinho aqui, uma margem na minha tela, para as coisas que eu for adicionando na tela não ficarem grudadas. Aí. Então, opa, padding. O padding, ele recebe uma instância desse cara aqui. Geralmente você vai usar esse daqui, e aí dentro dele você tem vários construtores.
Então, você tem esse construtor aqui do all, do from, LTRB, que no caso é left, left, right, bottom e top. E você pode definir essas propriedades individualmente. Tem aqui o only também, o symmetric, você tem vários construtores. Nesse caso aqui a gente vai usar um all, ou seja, eu quero dar padding e em todas as bordas do meu aplicativo. Bora começar aqui com um padzinho de 8 pixels. Se precisar, depois a gente muda. Ok. Aí, uma outra propriedade que ele tem é um filho. Vocês vão observar que esse padrão aqui é muito comum. Um widget, e aí ele tem a propriedade child dentro dele. E nele, e geralmente essa propriedade child recebe um outro widget. E aí você vai construindo a árvore de widgets que eu falei mais cedo. Então, é um widget dentro do outro, sendo que alguns herdam comportamentos dos pais, como é o caso aqui do text, que herda algumas coisas aqui do material, e o material que herda outras coisas, então, o scaffold que já herda outras coisas do material, e o text que herda algumas coisas desses aí também. E assim tudo vai sendo feito. Ok, o que eu quero aqui? A gente vai fazer um to-do list, então a primeira coisa que a gente precisa é de um input para poder escrever os nossos to-dos, nossas tarefas. Então, o Flutter ele já traz um widget para a gente disso, que é o text input. Eu acho que é text input. É text input. Ou não? Segurei. Ou será que é text field? Se colocar Flutter na frente ajuda. Ó, já vão aprendendo aí que vocês vão me ver muito indo no Google. Pronto, é text field. Errei o nome. Pronto, text field. Aqui, sem precisar configurar nada, ele já traz um campo de texto aqui pra gente. Bem fácil. Padding que eu dei aqui ficou pouco. Vou colocar 16. Pronto, 16 ficou melhor. Ok, então eu já tenho aqui meu campo de texto. Agora, o que a gente precisa mais? Precisaria de um botão aqui ou alguma coisa para a gente clicar e adicionar essa tarefa aqui na nossa lista. Que a gente pode usar aqui. Se a gente vier aqui no Scaffold, ele traz essa opção aqui para a gente, Floating Action Button. Ele é um botãozinho flutuante que fica na tela e ele te dá a opção de posicionar ele em vários lugares. Então, a gente vê aqui, ó, Floating Action Button. Na maioria das vezes, existe um widget com o nome da propriedadezinha que está do lado de cá. A maioria das vezes. Você colocando aqui, ó, vai ter Add Insets Geometrics. É quase a mesma coisa aqui. Então, na maioria das vezes, pela própria interface que você já consegue se achar e ver o que precisa. Então, você vem aqui, ó, escrever um float action button, ele já te traz aqui, ó. A única coisa que ele exige é uma função para quando o compressed, ou seja, quando ele for pressionado, essa função ser executada. Por enquanto, a gente não vai executar nada, mas está ali o nosso botão. Só que ele está meio cruzinho ainda. Vamos dar uma customizada aqui nele. Ele tem funcionalidade aqui de child. Como eu já disse, é um padrão que se repete muito. Então, um widget. E ele pode receber um filho ou mais. Aqui eu posso adicionar um ícone. Novamente, como tudo aqui é um widget, eu tenho um widget para ícone. Então, eu vou colocar aqui um icon. E o Flutter ele já tem uma lista de constantes para gente. Então, já tem uma lista a lista de ícones padrão que já vem aqui no Flutter, é a lista do material.
Então, ele já tem essa lista aqui e ele já traz um previewzinho para a gente aqui do lado. O ícone que eu vou adicionar, colocar ali vai ser o Add, um íconezinho de mais. E pronto, já está ali nosso botão, melhorzinho estilizado. Se vocês quiserem também, esse Flow Action Button aqui, ele traz alguns construtores. Traz esse Extend, o Large e o Small. Então, vocês podem iniciar aqui com um construtor diferente. Deixa eu ver o que é que ele pede aqui. De obrigatório. Para mim que era só um label. Uma label que é um widget, um text. Pede mais alguma coisa? Um message. Mais alguma coisa? Não, só isso. Uhum. Adicionar tudo. E aí, você fica com um botãozinho. Mas lá. Uhum. Aí ele também tem a opção para você alinhar. Align. Eu acho que o alignment fica. Isso, exatamente. Ó, você consegue mudar a localização dele, o alinhamento dele aqui na tela. Você consegue colocar ele aqui em cima, aqui do lado, aqui no meio. Então, tem essa opção aí também. Ok, é só para mostrar mesmo que existe. Vamos usar as opções padrão aqui que ele traz para a gente. Isso aqui já atende bem a necessidade. Ok. A gente já tem aqui o nosso input e tem o botão para adicionar. O que a gente precisa fazer agora? Quando clicar nesse botão, a gente precisa que ele pegue esse texto aqui e liste ele aqui na tela de alguma forma para a gente. A gente vai fazer isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é ser criar selecionar um controller aqui nesse text edit. Vindo aqui, ó, como eu já falei, você passou o mouse aqui em cima, ele já te dá tudo que tu vai precisar aqui, muito provavelmente é isso aí que tu vai precisar. Raramente tu vai precisar de outra coisa. Se precisar, você dá um Google que realmente te acha de tudo. Então, isso é bem simples nessa parte aí. Então, ok, vamos criar aqui, ó, o Final Text Edit Controller. Bora colocar o nomezinho aqui de controller. Vou colocar aqui Text Edit Controller e instanciar. A tipagem do lado esquerdo aqui não é obrigatória. Você só definindo o modificador de acesso da variável. No caso que eu estou usando o final, a gente tem o final, o value const. A gente vai falar disso daí depois. Por enquanto, a gente vai usar o final aqui. Mas depois a gente dá... eu passo um overview do que é isso daí. Ele também aceita aqui, ó, um valor default, aparentemente já de início aqui, só que é um parâmetro nomeado. Então, text aqui, e se você já quiser iniciar com um valor aqui, que em teoria ele já deveria funcionar ali. Ele está reclamando porque está como const, mas eu coloquei uma variável aqui, então ele não aceita mais. Novamente aqui const, não é mais uma constante, agora ele recebe algo que é variável. Não, tá dando erro ainda. Novamente, por causa do const. Tudo isso aqui é porque eu adicionei isso daqui aqui. Então, agora ele não pode mais ser uma constante, porque ele tem um valor aqui dentro que é variável. Não é mais uma constante. Isso é mais coisa a nível de controlador e tudo mais. Mas pra frente a gente pode falar disso. Por enquanto, só aceita que funciona. Então, vamos dar um restart aqui na aplicação. Ok, e iniciou aqui com o valorzinho que a gente definiu aqui como default. Então, se em algum momento for necessário, dá para fazer. Bom, agora eu preciso pegar esse texto daqui e listar ele de alguma forma aqui. Então, quando eu clicar aqui nesse botão, eu preciso pegar o valor que foi digitado aqui e adicionar em alguma lista. Primeiro vamos ver só pegando aqui o valor desse botão.
aqui no Dash, que é usado para debug, a gente usa aqui geralmente o print, mas também tem outras funções de log, como que dá para usar login e tudo mais, mas aí exige umas configurações a mais, então o print aqui resolve nossa vida. Aí, ó, o que eu vou fazer? Como aqui no meu text field eu associei esse controlador aqui, esse text edit controller, a esse text field, basicamente como o nome diz, eu posso manipular, controlar as propriedades desse text field aqui. Dentre as propriedades dele que eu posso acessar, eu tenho o texto. Basicamente, as propriedades principais que serão, se você for usar isso daqui, vai ser o texto, que é para recuperar o texto que está no text field, e o value. O value você consegue alterar esse valor. Então, aqui no value eu consigo fazer value, receber alguma coisa, e aí eu altero aquele valor ali. E nesse caso aqui, eu só quero fazer um print aqui do meu texto que está digitado ali. Então, esse print ele vai aparecer aqui no nosso console. Aqui. Porcaria. Quero diminuir. Deixa quieto. Então, se eu vir aqui, digitar teste e clicar aqui, ele está aqui. O texto que eu digitei ali, ele aparece aqui. Então, ok. Ele já tem uma parte aqui do problema solucionado. A gente está conseguindo pegar desse campo. Agora, a gente precisa adicionar esse valor em uma lista e fazer ela aparecer aqui na tela. Quando eu preciso ter mais de quando eu preciso ter uma lista de elementos, o que eu uso geralmente? O Flutter ele tem um widget que é chamado de column. E é exatamente o que o nome diz mesmo. Ele é uma coluna. Como uma coluna, ele recebe como parâmetro, ao invés de um child, que é apenas um widget, um filho, ele recebe children, que no caso são filhos. Ou seja, ele recebe uma lista de widgets. Aqui eu consigo colocar. Eu apaguei meu text field, não era para ter feito isso. Deixa eu colocar aqui meu text field novamente. E vincular aqui meu controlador. Aí. Pronto. Ok. Esse column, agora, com esse column aqui, eu consigo empilhar vários. Eu não sei se ele vai dar erro, porque eu estou usando o mesmo controlador em todos, mas aqui, ó. Eu consigo empilhar vários widgets, um embaixo do outro, ou um em cima do outro. Seguindo a lógica aqui, seria um em cima do outro, que a direção dele é de cima para baixo. Ok, então agora eu consigo fazer a listagem dos meus widgets aqui embaixo. Então, cada vez que eu digitar alguma coisa aqui e clicar aqui, ele tem que pegar o valor desse campo aqui e adicionar em uma lista e listar ela aqui para mim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma lista. Lista, tudo isso. Pronto, está aqui minha lista. Agora eu preciso adicionar isso aqui na minha lista. A lista, é sempre bom a gente colocar tipo das coisas, porque aqui ó, ele está somente como uma lista dinâmica. Então, sempre bom indicar o tipo. No caso aqui, ó, essa propriedade text, ela me retorna uma string. Então, nossos to-dos aqui vão ter uma lista de strings. Colocamos aqui a lista de strings. E pronto. Agora, a gente já tem acesso aqui ao que está sendo digitado. Basta adicionar o que está sendo digitado ali na nossa tela. Vamos dar aqui um print.
na nossa lista de to-dos. Limpou. Fiz aqui, a lista está vazia porque eu não tinha nada digitado. Ó, observem que ele já adicionou aqui alguma coisa na lista, estava no espaço vazio de antes. Deixa eu escrever aqui alguma outra coisa. Tarefa 1. Se um do meu teclado quisesse colaborar. Ok? Ele apareceu aqui. Então, beleza. Nossa lista está aí. Está funcionando. A gente está conseguindo adicionar. Só que tem esse probleminha aqui. Ó, que quando for um valor nulo, ele adicionou na lista. Não seria interessante deixar isso acontecer. Então, vamos fazer um tratamento aqui antes. Vamos colocar um condicional aqui. Caso um if. Aqui eu tenho o corpo do meu if, no caso a minha condição. Esse if. E aqui eu tenho o corpo dele, que vai ser executado caso essa condição seja verdadeira. Essa daqui é a construção de uma condição no Flutter, a sintaxe de uma condição no Flutter. Caso vocês ainda não tenham visto, não estejam muito familiarizados com isso. Aqui, o Flutter, ele já, quando é para texto, ele já traz, para texto e para listas também, ele já traz algumas funções prontas aqui para ti. No caso, isEmpty, ele vai te retornar true, se for vazio, e isNotEmpty, ele vai te retornar true se o que você está verificando aqui, no caso o texto, não for vazio. Ou seja, se não for uma string vazia ou não for nulo. Eu tenho que ter pelo menos um caractere. Então, se meu texto isNotEmpty, eu vou adicionar. E observe também que quando eu estou adicionando, eu tenho que apagar e escrever de novo. Então, seria interessante se isso daqui, apagar isso daqui após adicionar. O controlador, ele tem uma outra função aqui, que é o clear. Então, salvo aqui, fez o hot start. Vamos continuar fazendo o print aqui da lista de to-dos. Deixa eu ver o que está sendo adicionado. Ok. Então, bom, observem que daquela vez ele printou a lista vazia, mas dessa vez não printou. Então, a nossa validação aqui já está funcionando. Se eu escrever alguma coisa aqui, olha, agora ele validou que a string não está vazia, adicionou na nossa lista, printou e limpou aqui o campo de texto. Ok, a única coisa que falta agora é fazer a listagem dos to-dos aqui na tela. Vamos conhecer aqui um outro widget. Flutter, para essa questão de listagens, você pode utilizar também aqui um column, se for poucos itens que você quer. Mas quando a gente está falando de listas grandes, ele tem um widget específico para isso, que é o list view. O list view ele também recebe aqui, assim como o column, um children, é uma lista de widgets, e ele tem alguns construtores. Ele tem o builder, o custom e o separate. Esses construtores eles te oferecem algumas propriedades interessantes e eles também fazem algumas otimizações. Então, quando você pegar um list view e simplesmente renderizar toda a tua lista de widgets, sei lá, se você está listando um feed de uma rede social, e aí tu lista todos os posts que foram retornados da tua API direto aqui. Suponha que a tua API retornou, sei lá, 100, 200 posts. Se tu colocar isso direto aqui, eles vão ser todos renderizados, ou seja, eles vão ser todos renderizados e guardados na memória. Então, isso vai ser muito pesado pro aplicativo. Se for um aplicativo que tem pouco recurso, ou seja, não tem um processador muito bom ou não tem muita memória, isso vai pesar. Esses construtores aqui, eles fazem alguns cálculos internamente e eles só exibem na tela aquilo que realmente está sendo visto pelo usuário. O que não está sendo visto, ele não está sendo renderizado. E à medida que o usuário vai scrollando, ele vai renderizando os itens. Então, sempre que puder, usar isso daqui. Se for poucos itens, pode utilizar aqui o normal. Esse list view aqui também ele já traz recursos de scroll,
porque não vem por padrão aqui. Se você quer scroll na sua tela, ou seja, ir para cima e para baixo, você tem que envolver a sua tela em um widget de scroll. Esse list view aqui ele já vem com isso também para a gente, então não vai precisar fazer isso. Ok, o que esse view builder aqui ele pede? Vamos ver aqui. Ele pede um item builder. Esse item builder, o primeiro parâmetro dele é um build context e um int. Então, vamos colocar aqui. Colocando aqui, ó. A IDE já até ajuda a gente aqui, ó. Aqui, um context. Deixa eu tipar aqui. Build context. Isso aqui é mas aí fica aparecendo pouca coisa na tela. Deixa assim mesmo. Então, aqui é onde os nossos widgets que vão ser listados vão ser renderizados. Aqui é onde você vai fazer a construção dele, o builder, literalmente. Então, por enquanto, vamos retornar principalmente um text. Tá difícil. Um text. Tarefa. Tarefa. Ok. Aqui, um outro parâmetro que é obrigatório para você colocar é a quantidade de itens que tem na sua lista. Nesse caso, a gente consegue pegar a propriedade length aqui da nossa lista de to-dos e pronto. Em teoria, isso daqui já é suficiente. Aqui ele deu um erro por causa da altura do nosso list view. Ele está reclamando que a altura que o nosso list view pode ocupar na tela não foi definida e que ele precisa disso. Uma forma simples da gente resolver isso, a gente pode envolver esse list view aqui no container e definir uma altura fixa para ele. Tem outras formas melhores de resolver isso aqui que deixamos as pessoas. Você quer fazer alguma coisa para jantar? Ainda não. O que é que vai fazer? Não faça a mínima ideia. Eu invento alguma coisa aí. Ok, voltando. Aqui, ó, aquele warningzinho que a gente tinha recebido lá no início. Ele indicando aqui, recomendando utilizar um sized box, se eu quiser definir somente propriedades como altura e largura no meu container. Por que ele recomenda utilizar o sized box? O sized box ele é um widget relativamente mais simples que o container. O container ele tem muitas propriedades. Ou seja, ele é um pouquinho mais pesado que o sized box. E o sized box, eu também consigo utilizar ele como uma constante às vezes. Utilizar como uma constante é basicamente se eu tiver 1000 sized box desses aqui na minha aplicação e esses 1000 tiverem exatamente as mesmas propriedades, ou seja, eu tiver 1000 sized box com a propriedade rake, somente com a altura aqui definida, eles vão utilizar o mesmo endereço de memória. É mais questão de SEO e tudo mais, mas é questão de otimização, mas faz diferença. Aí é uma recomendação do próprio linter do Flutter, a gente segue. Em teoria, isso daqui deveria resolver o problema. Vamos dar um restart aqui na aplicação. Já foi? Acho que já foi. Acho que já foi. Ok, observem que a gente já não recebeu mais aquele erro, então tá tudo ok. Já veio um outro ali. Agora diminui mais o tamanho disso daqui. 400, sabe? Resolve? Deixei. Agora é que a gente fez. Vamos colocar aqui tarefa 1. Ok. Observem que aqui o item foi adicionado aqui na lista, mas ele não apareceu aqui.
Mas, se eu vier aqui e mandar... lembram que eu falei mais cedo? Esse hot reload aqui, ele só manda o Flutter reconstruir a tela, e o hot restart, ele reinicia toda a aplicação, perdendo o estado, perdendo o que está guardado na memória. Se eu vier aqui e fizer isso, deveria aparecer o meu to-do aqui. Por algum motivo desconhecido, não apareceu. Mas enfim, a gente tem que usar um widget com estado, porque agora a gente está alterando o estado da nossa tela. Ou seja, ela não é mais estática, por assim dizer. Então, quando a gente clicar aqui nesse botão, a gente quer que pegue o texto daqui e liste ele aqui para a gente. Então, novamente utilizando o recursozinho que é a ferramenta do VS Code, Ctrl ponto, ele dá a opção aqui, ó. Você quer converter esse stateless para um stateful widget? Quer. Aí vem aqui, ele já faz tudo o que precisa ser feito para converter esse meu widget de um widget sem estado para um widget com estado. Okay. Agora, deixa eu print. O que tem de diferente? Esse stateful aqui, ele te traz um monte de funcionalidades diferentes. Entre elas, ele adicionou uma funçãozinha aqui pra gente, quando a gente quer alterar o estado da nossa tela, chamada setState. Eu posso fazer isso daqui. Eu envolvo onde eu altero o estado da minha tela, que no caso eu altero o estado da minha lista. Nesse caso aqui, o estado da minha tela é a minha lista de to-dos. Então, sempre que eu alterar o estado, que no caso é a minha lista de to-dos, eu quero que a minha tela seja reconstruída. Eu quero que ela seja rebuildada. Então, esse comando aqui, setState, ele serve para isso. Quando ele for executado, ele vai falar para o Flutter rebuildar essa tela em que eu estou. Em teoria, isso daqui deveria resolver o nosso problema. Tarefa. Adicionei aqui, ele veio para cá. Nesse caso ele está ali com 0. Porque eu coloquei esse index aqui, só para ficar só isso aqui não. Ok. Tá aqui agora listando o textinho que eu coloquei aqui. Vamos fazer outro teste aqui. Tarefa 2. Da primeira não saiu. Na verdade, não está saindo o número que eu estou colocando na frente. É porque não está pegando os espaços. Ele está excluindo os espaços. Mas está aparecendo aqui. Ele só não está exibindo na tela. Não. Enfim. Agora, vamos dar uma estilizada aqui nessa lista de estudos, que ela tá meio feinha. O que a gente pode fazer para deixar ela mais bonitinha? O outro widget que a gente tem aqui, geralmente ele é usado para listas, quando você já quer adicionar espaçamento entre as linhas e tudo mais, é o list tile. Ele já te traz algumas funcionalidades aqui. Vamos ver o que tem aqui. Onde que adiciona? Aqui. Paint. Child. Não é child. Bravo. Pronto. Aqui, ó. Aqui ele me traz essa propriedade de tile. E aí nela a gente consegue colocar o texto do nosso to-do. E por que antes estava aparecendo somente tarefa ali? Porque eu não estou pegando os itens da minha lista. Era exatamente por isso. Ok. Como que eu acesso os itens de uma lista pela posição deles? Com o colchetezinho aqui, ó. A posição, o próprio construtor aqui do builder me dá, como eu passo o tamanho aqui da lista para ele,
ele vai me iterar da primeira posição até essa última posição aqui. Então, esse index aqui ele vai incrementando de acordo com o tamanho da minha lista. Então, com isso aqui eu consigo pegar a posição dos meus itens. Fazendo isso aqui, ele deve aparecer um textozinho bonitinho aqui do que eu tinha colocado. E ele já deu mais uma estilizada aqui no nosso listário. Ok, então tá melhorando. Vamos dizer aqui que eu quero dar uma separada. Isso daqui, deixar isso aqui um pouquinho mais distante. Aí aqui a gente tem várias formas de fazer isso. Você poderia vir aqui nesse texto e adicionar um padding. E aí aqui usar somente o padding on. Colocar aqui um bottom. Sei lá, falar que quer 16 pixels aqui. Ele vai distanciar ali. Ou você pode vir aqui e adicionar um size edge box. Inclusive, isso daqui é uma das formas que você faz para dar espaçamento entre itens. Não é gambiarra. Geralmente é usado assim mesmo. Você usa um size edge box. E aqui você utiliza o tamanho do espaçamento que você quer dar. Você tem essas duas formas aqui de fazer. Tem vezes que faz sentido, faz mais sentido você usar assim, tem vezes que faz mais sentido você usar assim. Eu vou deixar com o padding ali. Você poderia usar da outra forma tranquilamente. Normalmente quando você quer dar espaçamento em mais de uma direção, o padding é melhor, porque aqui você consegue dar espaçamento no top, na esquerda e na direita. Então, casos e casos. Mas só para conhecer que tem essas duas formas aí de dar espaçamento. E já deu mais uma melhorada. O que a gente pode fazer agora? Uma outra funcionalidade que a gente pode adicionar aqui seria a de eu clicar aqui no meu to-do e remover ele da lista. Vamos lá, como que a gente faz isso? Aqui no list type, ele tem várias opções aqui. Entre elas, ele vai ter alguma coisa de aqui. Ele tem o on tap, que é só a clicada, então só uma clicada. E ele tem o on long press, que é quando você aperta e segura. Então você tem essas duas formas de executar ações aqui nele. Eu vou utilizar o on tap. Vamos ver aqui, ó. On tap. No mousezinho em cima. Você vê, ele recebe uma função anônima, somente uma função, sem parâmetros nem nada. E aqui dentro eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar a minha lista de to-dos e remover um item nela. Esse remove aqui, ó, passando o mousezinho em cima dele, ele recebe um objeto. E ele vai fazer a comparação entre os objetos da lista com esse objeto que você está passando. E o objeto que foi igual, ele vai remover. Só que o list, ele tem uma outra funcionalidade que é o remove at. É quando você conhece a posição do item que você quer remover, você pode simplesmente passar a posição e ele já vai conseguir remover o item para você. Então, ok. Fizemos aqui, vamos fazer o teste agora. Cliquei no meu item e ele não sumiu. Por que ele não sumiu? Que eu falei anteriormente. Para essa tela aqui em específico, o estado dela é a nossa lista de to-dos. Então, sempre que o estado da minha tela é alterado, nesse caso, sempre que a minha lista de to-dos é alterada, aqui o nosso problema era que a gente estava adicionando algo. Aqui a gente está removendo. Como que a gente resolveu aqui? Adicionando o set state. Para sempre que alguma coisa for adicionada na minha lista, eu rebuildar a minha tela. Então, vamos lá. Sempre que eu fizer uma alteração no meu estado, eu tenho que rebuildar a minha tela. Então, adicionei aqui, ó, observe quando eu fiz o hot start aqui, ó, ele já fez um rebuildzinho aqui da tela. Ele já sumiu. E agora, clicando aqui, ele já funcionou. Então, vendo meu teclado, beleza. Adicionando aqui. Um bônusinho aqui, ó.
Vocês podem observar que quando eu clico aqui fora, ele não está fechando o teclado. Geralmente esse é o comportamento padrão que você vê nos aplicativos. Você clicou no formulário, ele abre o teclado. Você clicou fora, o teclado desaparece. Como a gente pode resolver isso? Você vem aqui, ó, Ctrl+, para ele abrir as ferramentas aqui do VS Code para te auxiliar, fazer a refatoração de código. Você vai selecionar aqui, ó, Writer with Widget. Aqui no Flutter, a gente tem um widget que ele é específico para você capturar gestos na tela. O nome dele é o Guess Detector. Detector de gestos. Aqui, ó, você vai ter vários gestos que podem ser detectados pelo celular. Vários mesmo. Então, arrastar para a esquerda, arrastar para a direita, para cima, para baixo, pressionar um ponto por muito tempo na tela, clicar e por aí vai. Tem o gesto que tu precisar aqui. Aqui a gente quer só o untap. Então, toda vez que ele clicar fora desse text field aqui, eu quero que o teclado esconda. Quando a gente passando o mouse aqui em cima, o que ele recebe? Recebe uma função anônima. Então, beleza, eu passo aqui uma função anônima para ele. Observe que aqui é uma forma diferente de função. Aqui eu estou usando a função com colchetes ou com chaves. Aqui eu estou usando uma setinha. O nome disso aqui é Arrow Function. É uma forma simplificada de você fazer uma função anônima. Sintaxe chuta. Deixa eu ver se eu vou lembrar agora. Aí a gente vai pegar o focus node. Focus node, eu acho que é esse aqui. Aí, ó, ele tem um construtor, não é focus node. Focus scope, exatamente. O focus scope, aqui, ó, ele recebe um child. Mas quem que é esse child? Não sei e não me interessa. Ele traz um construtor aqui pra gente. Esse construtor recebe como parâmetro o contexto da minha tela atual. Esse contexto aqui, ele tem uma série de parâmetros, uma série de utilidades. Ele é um dos motivos da gente conseguir fazer aquela herança de atributos que eu falei mais cedo, do text lá que estava aparecendo todo bagunçado, e aí só por eu encapsular ele, por eu colocar o texto dentro de outros widgets, ele conseguia herdar os comportamentos. Esse contexto aqui está envolvido nisso. É ele quem carrega essas informações com ele. Uma das funcionalidades dele. Então, ok. Eu uso esse construtor aqui do Focus Node com base no contexto. Ele vai construir lá o que precisa ser construído. Isso não me interessa. Acessando aqui as propriedades dele, se eu não me engano, ele tem uma propriedade... Focus Child, será que é essa? Um focus, exatamente. É isso aqui que eu quero. Ok. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o Focus Scope, ou seja, eu estou pegando o foco aqui da minha tela, eu estou inicializando ele com esse construtor aqui, com base nos parâmetros, no contexto dessa tela aqui, em que eu estou, desse widget, né? No caso aqui o widget, ele representa a minha tela. Eu estou pegando o foco dessa tela específico, e eu estou falando para ele que eu quero fazer um focus, ou seja, eu quero retirar o foco quando essa função aqui, ó, foi executada. E isso aqui, ele está envolvendo esse gesture detector aqui, ó, ele está envolvendo toda a minha tela, ele está envolvendo o scaffold aqui, ó. Então, em qualquer lugar da minha tela que eu clicar, ele vai remover o foco. Aqui ele está colocando esse errinho, porque esse focus node aqui, ó, ele pode ser nulo. Só que nesse caso aqui eu tenho certeza que ele não vai ser nulo, porque a minha tela já foi construída e ele está pegando o contexto aqui. Para resolver isso, eu posso colocar ou uma exclamação aqui para garantir. Essa exclamação ela garante que não é nulo. Ou, quando você não tem certeza se é nulo ou se não é, você pode usar aqui se não me engano, o nome disso aqui é Elvis Operator. Quase certeza que o nome é esse. Mas é a exclamaçãozinha aqui, ó, que ela diz, basicamente, ó, que esse objeto aqui seja nulo. Se ele for nulo, não faça nada. Se ele não for nulo, executa aí a função, faz o que tu tem que fazer. É basicamente isso. Salvei.
Vindo aqui agora, clicando aqui fora, ele esconde o teclado. Beleza, gente. Acho que para hoje eu queria mais era mostrar isso aí para vocês. Ninguém ficou com dúvida, quer perguntar alguma coisa? Muito bom. Exato. Aí hoje é para dar só mais um overview aí. Com alguma coisa